Olá, meus amigos, boa noite a todos. Hoje, 4 de agosto de 2020, estou eu aqui, reunida com os amigos espirituais e com vocês, agora aí do outro lado, para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, dando continuidade ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos no capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. O nosso último estudo fizemos o item 56 e 57. Hoje nós iremos iniciar o item 58. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir a inspiração do nosso Senhor e a permissão para iniciarmos esse estudo. E assim, divino amigo, amor de nossa vida, mais uma vez nos predispomos ao trabalho, ao estudo e à reflexão da obra do Livro dos Médiuns. O nosso primeiro pensamento é sempre de gratidão. Gratidão pela saúde psíquica, gratidão por essa oportunidade que o Senhor nos oferece de estudo, hoje à luz da doutrina espírita. E que tudo que venhamos aprender nesse estudo deste momento, Senhor, que nós possamos verdadeiramente refletir e percebermos a realidade do mundo espiritual no nosso cotidiano. Obrigada, Senhor da vida, te pedimos a inspiração através dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada, amor de nossa vida. Então, vamos lá. Item 58 de O Livro dos Médiuns. Vamos lá. Kardec anota assim. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Porque nós já sabemos que, lembra que nós estudamos perispírito. O corpo físico tem origem no fluido cósmico. Perispírito tem origem, a natureza, fluido cósmico. Espírito, diz aqui o professor Allan Kardec, que a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ele se nos revela pelos seus atos, e esses atos não podem impressionar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito, ele precisa, pois, da matéria para atuar sobre a matéria. O que ele está dizendo aqui? Olha, o corpo físico provém do fluido cósmico. O perispírito provém do fluido cósmico. O espírito não tem como atuar direto sobre a matéria. Ele precisa da matéria para atuar sobre a matéria. Olha que interessante aqui a fala do professor. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Então, volta lá. O espírito precisa, pois, da matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento, para atuar sobre uma matéria, ele tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme já acabamos de ver. Depois serve-lhe também de agente intermediário, o fluido vital. Então, tudo isso aqui, gente, ele está dando toda essa base, professor Allan Kardec, porque ele quer falar da ação do espírito sobre a matéria. Então, como nós já conhecemos o corpo perispiritual, a gente já percebe que o quê? O espírito é o ser pensante, é nele que inicia tudo. Mas ele não tem como atuar direto sobre a nossa matéria. Ele precisa de um intermediário semimaterial. Quem é esse intermediário? É o perispírito. Então ele diz o que aqui? Ele diz assim: ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. E ele diz que tem por instrumento direto de sua ação. Então, o perispírito, ele é um instrumento para o espírito para atuar sobre a matéria. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal. Agente intermediário, o fluido universal.
espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações do ar. Então ele faz uma comparação. Então o espírito, ele atua no corpo perispiritual e também atua no fluido universal. Gente, lembrando sempre que a gente vai falar de fluido universal, a gente faz aquela comparação do aquário. Então imagine um aquário. Imagine agora peixes dentro desse aquário. E a água, óbvio, né? Então nós somos os peixes. A água é o fluido. Nós estamos mergulhados no fluido universal. E lembra que o corpo físico teve origem no fluido universal. É a matéria. O perispírito teve origem no fluido universal. O espírito nós não sabemos a natureza. Nós não sabemos. Ainda não sabemos. Nós temos dificuldade para entender o perispírito e a gente quer entender o espírito. Então vamos devagar, né? E o espírito, ele atua sobre o fluido universal. Não é só o espírito desencarnado, o espírito encarnado também atua sobre o fluido universal. Para entender bem esse tema, eu oriento o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Tem um capítulo que retrata só sobre o fluido. Quando eu penso, eu manipulo o fluido e dou a característica a esse fluido. O fluido ele é neutro. Quem dá a característica ao fluido é o ser pensante, o espírito. Por exemplo, o nosso planeta Terra, ele está mergulhado no fluido cósmico, nesse fluido universal. E o fluido universal do nosso planeta, lembra que na sua origem ele é neutro. Mas o grupo que está na Terra, através dos seus pensamentos, dão característica a esse fluido. Então, ou seja, por isso que o nosso querido André Luiz sempre vai nos falar, sempre nos fala na obra, que a densidade do planeta Terra é muito pesada, é denso, a densidade é denso realmente. Por quê? Isso é resultado do grupo que está encarnado nesse planeta. Vamos agora de uma forma micro. A nossa casa também está mergulhada no fluido universal. E o fluido que está no ambiente do nosso lar está impregnado, caracterizado pelos moradores desse lar. Por que quando a gente estuda as obras de André Luiz, ou até mesmo o livro Memórias de um Suicida, da nossa querida senhora Ivone Pereira do Amaral, mas vamos parar para pensar, por que a gente quando vai falar do vale, quando vamos falar das cavernas, ou até mesmo aquele período que o espírito fica no umbral, o texto vai relatando um espaço sujo, denso, onde as roupas ficam rasgadas, a pessoa fica suja, é um ambiente fétido. Por quê, gente? Por quê? Foi Deus que construiu esse espaço? Não, nós somos co-criadores. É os seres que ali estão, unidos por afinidade, acabam exteriorizando o pensamento. Eles pensam, obviamente manipulam o fluido universal e acabam ali impregnando as características. Por isso um ambiente denso, por isso um ambiente feio, por isso um ambiente escuro, porque em verdade isso é a exteriorização do campo íntimo de cada um. Dando um exemplo bem simplório, se eu pego uma pessoa preguiçosa, suja, relaxada, coloco essa pessoa dentro de uma casa limpinha. No período de 30 dias, você acha que vai continuar limpinha? Óbvio que não. A não ser que tenha uma outra pessoa para fazer asepsia. Mas se deixar essa pessoa sozinha, a casa vai estar imunda. Por quê? Porque a casa já está com a característica dessa pessoa. Então, nós somos co-criadores. E todos nós estamos manipulando o fluido universal.
todos nós. A nossa casa tem as características, os ambientes têm as características dos grupos que ali frequentam. E fica impregnado e vai dando forma, gente. É por isso que nós temos que ter muita responsabilidade com o que pensamos. Porque mesmo que eu não venha realizar, com o meu pensamento, eu já contribuí com o mal. Entendeu? Então vamos lá mais um pouquinho, ainda continuando no item 58. Então ele diz que o espírito não pode atuar direto sobre a matéria, então ele tem um corpo semimaterial que é o perispírito. Ele é o instrumento para que o espírito atue sobre a matéria. E ele diz também que tem um outro agente, que é o intermediário, que é o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua. Continua no próximo parágrafo. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Então, se de repente você vê uma cadeira andando para um lado para o outro, se movimentando, uma mesa se balançando, o nosso Kardec está dizendo aqui, gente, não tem absolutamente, em hipótese alguma, nada de maravilhoso. É um fenômeno natural. Então, nós achamos que é algo maravilhoso, que é algo, nossa, é um fenômeno, porque nós não conhecemos. A partir do momento que nós passamos a conhecer a parte realmente que cabe realizar os movimentos que são a ação do espírito sobre a matéria, passa a ser um fenômeno, como ele coloca aqui, natural. Natural. Então, considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria, compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam pertencem à ordem dos fatos naturais, e nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque sua causa era desconhecida, o que acabamos de falar. Conhecida esta, a causa, desaparece o maravilhoso, e essa causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Semimateriais. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade. Lembra que o livro é do século XIX, né? Olha que interessante, né? Então, a gente vê o professor Allan Kardec retratando verdadeiramente, trazendo a informação para tirar desse campo do maravilhoso e realmente inseri-lo no campo natural. É um fenômeno natural. Está dentro da lei. Nós apenas não o conhecíamos. E aí vamos para o item 59. Talvez alguém pergunte como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas e etc. Certamente não será um homem de ciência que fará semelhante objeção, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos iguais sob as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Olha só que interessante. Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, por que estranhar que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Porque Kardec, gente, ele foi fazendo anotações, pesquisas,
comparações. E assim a gente finaliza o capítulo 1, que é a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, nós já temos a informação que não é o espírito que vai lá e que toca no objeto. Porque quando a gente estuda, a gente vê os objetos mexendo, a gente está imaginando que o espírito vai lá, pega a mão e pega a cadeira e levanta, pega a mesa e levanta. Não, gente, não é assim. O espírito usa o seu perispírito para atuar sobre o fluido e assim movimentar o objeto. Espírito algum vai lá com a mão e pegar, não é assim. É a ação do espírito sobre a matéria. E aí, quando a gente vai estudar sobre a materialização, a gente percebe também que é o corpo perispiritual, porque lembra que o espírito, ele não tem a forma, quem dá forma, ele não tem uma forma humana. O espírito, como diz o livro dos Espíritos, é uma centelha, uma chama, que tem cor específica. Quanto mais evoluído, maior o brilho dessa chama. O corpo perispiritual não, o corpo perispiritual ele já tem uma forma, tá? A forma humana, característica do planeta que nós estamos inseridos. Ok, gente? Então, a gente tem que, quando a gente fala de reunião mediúnica, quando a gente fala de mediunidade, nós temos que compreender o que é o espírito, o que é o perispírito e o que é esse fluido universal. Essa matéria elementar primitiva, que nós atuamos sobre ela. Ela é neutra. Quem dá as características a ela somos nós. Vamos entrar no capítulo 2, agora vamos aprofundar as manifestações físicas e as mesas girantes. O professor Allan Kardec vai dar detalhes, acredito que vai tirar todas as dúvidas sobre realmente o movimento das mesas girantes, essas manifestações físicas. Vamos lá, item 60. Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. Então volta lá. Dá-se o nome de manifestações físicas, as quais se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. Então, tudo isso aí estaria dentro do movimento de manifestações físicas. Umas são espontâneas, essas manifestações físicas. Espontânea, ninguém provocou absolutamente nada. Isto é, independem da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas inicialmente. Só falaremos dessas últimas. Então, no momento, existem as manifestações físicas espontâneas e existem aquelas provocadas. E ele diz que inicialmente, nesse momento, ele irá falar das provocadas. Vamos ver? O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros a ser observados, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, que é outra coisa que a gente tem que entender. Os fenômenos não começaram com Kardec, os fenômenos sempre existiram. Sempre existiram. Desde o primórdio, como bem fala. O que o nosso professor Allan Kardec, Denis Arrivai, fez foi organizar, estudar, pesquisar, colocar isso nos livros para que nós pudéssemos e venhamos realmente a sair desse movimento que nós temos de crendice.
Misticismo. Foi esse, e é esse o maior trabalho do professor Allan Kardec. Ele decidiu explicar, até mesmo para nós respeitarmos. E sairmos do campo do fenômeno e se entender como algo natural. Então vamos lá, continuando a nossa leitura. Vou repetir aqui. Ele diz assim, que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. E nem podia ser de outra maneira, por se tratarem de efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas, porque é o que? Efeitos naturais. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Então vamos ver a biografia de Tertuliano. Nasceu em 160 da era cristã e veio a desencarnar em 220, com 60 anos. Foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África proconsular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária, corpus, em latim. Ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. Então vamos lá ver aqui. Ele diz assim, Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno alimentou a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, já que o consideravam como simples passatempo. Imagina, gente, eles utilizavam a mesa girante como um passatempo. Era curiosidade dos salões. Duas causas contribuíram para que as mesas girantes fossem deixadas de lado. Com relação às pessoas frívolas, a causa foi a moda, que raramente lhes permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, por um prodígio qualquer, deixou que lhe consagrassem 3 ou 4 invernos. Repetiram, gente, adoraram o movimento das mesas. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, estas abandonaram as mesas girantes para se ocuparem com as consequências bem mais importantes que o fenômeno acarretava, tendo em vista que delas nascia algo muito sério, destinado a prevalecer. Deixaram o alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, e por essa razão, nós lhes devemos algumas explicações, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo de suas causas será, olha que interessante, gente, o estudo de suas causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave para a compreensão dos efeitos mais complicados. Vamos para o 61. Para que o fenômeno se produza, é indispensável a intervenção de uma ou mais pessoas dotadas de aptidão especial. Opa, agora ele vai explicar como é que ocorre o fenômeno dos efeitos físicos. Então vamos lá. Manifestações físicas. Então ele diz assim, para que o fenômeno se produza, é indispensável a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de uma aptidão especial, que se designa pelo nome de médios. Opa, então eu já percebi que... Então, o que nós estudamos? Que o espírito não pode atuar direto sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, que é o perispírito. Mas que o espírito atua sobre o fluido, esse fluido universal. Lembra disso? Ele atua sobre o fluido universal. Aqui ele dá uma nova informação, que para que o fenômeno se produza, é indispensável que haja o quê? Um médium, que ele vai chamar de pessoas dotadas de uma aptidão especial. Porque eles perceberam, para que o fenômeno acontecesse, de repente tinha algumas pessoas que faltavam. Quando aquela pessoa faltava, o fenômeno não acontecia. Eles começaram a prestar atenção. Opa.
Aí você pode me perguntar, tia, para que o fenômeno ocorra, é necessário que o médium de efeito físico esteja presente? Nós vamos já estudar. Não necessariamente. Às vezes o médium de efeito físico, ele nem sabe que o é. Porque não precisa pedir da permissão do médium para que o espírito possa atuar sobre o médium de efeito físico. Mas vamos lá, vamos devagar. O número dos cooperadores é indiferente. Aqui ele está falando especificamente das mesas girantes, tá? Então ele diz que o número é indiferente. Pode ter 10, pode ter 5, pode ter 8. Olha só, olha que interessante. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que exista entre eles alguns médios ignorados, que não sabem, né? Quanto aos que não têm mediunidade, sua presença não produz nenhum resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em muitas vezes se encontram, porque está presente na reunião, mas não está presente de corpo, mas não leva a sério, pode ser frívolo. E, gente, uma observação. Vamos trazer para as nossas reuniões mediúnicas de hoje. As nossas casas espíritas, nós realizamos reunião mediúnica, é a pergunta que não quer calar. Nós vamos para a reunião e realmente estamos preparados para o trabalho? Realmente estamos ali pensando, orando por todos os espíritos comunicantes e pelo próprio grupo? Então essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Ele fala aqui, olha, ele diz assim, quanto aos que não têm mediunidade, sua presença não produz nenhum resultado. Falando das mesas girantes. Nós estamos falando, lembra que nós estamos num capítulo falando exatamente de manifestações físicas. Então, é o médium com essa característica, tá? Quanto aos que não têm mediunidade, sua presença não produz nenhum resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito que muitas vezes se encontra, porque se não tiver ali com o pensamento voltado ao bem. Sob este aspecto, os médiums gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros reunidos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, a mesa se mova, se levante, revire, dê saltos ou gire com violência. Imagina, gente, você está ali sentadinho, coloca a mão sobre a mesa e, como ele diz assim, tem médios que tem ele chama de força, né? Que basta sentar à mesa, colocar as mãos sobre a mesa já começa a mexer. No item 62, o professor diz assim: não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Olha, gente, que lindo isso aqui. Então, gente, não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Então, não existe, gente. Olha, isso é um dos maiores, assim, absurdos que a gente encontra no nosso movimento. É alguém olhar para um outro e chega a ser leviano, sabe, gente? Falar assim, você é médium. Como que essa pessoa pode, como diz aqui Kardec, não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Eu sempre falo isso. Meus irmãos, pode chegar alguém dentro da instituição espírita incorporado no processo obsessivo. Trata-se a obsessão e a pessoa nunca mais entra em transe, nunca mais. O fato da pessoa chegar incorporada, isso não rotula ela de médium. Então, nós jamais, meus irmãos, podemos abrir a boca para olhar para alguém e dizer você é médium. Isso é altamente prejudicial. Se o professor Allan Kardec nos diz o quê? Só a experiência pode revelá-la. Tem que experimentar. Continua Kardec. Quando se quer fazer experiência numa reunião, basta que os participantes se sentem ao redor da mesa e coloquem sobre ela as mãos espalmadas, sem pressão nem esforço muscular. Lembrando que esse era um trabalho do século XIX. Não cabe a gente fazer isso hoje. Qual será a nossa intenção?
Isso tudo foi feito e realizado para que se comprovasse a ação dos espíritos sobre a matéria. A comunicabilidade deles era uma forma de chamar atenção para que a codificação dessa doutrina pudesse tomar forma. Hoje não nos cabe, porque o que tinha de ser escrito foi escrito. Fazermos isso hoje será mera curiosidade leviana. O que nós temos que fazer é estudar. Isso é que nos falta. Então ele diz assim: quando se quer fazer experiência numa reunião, basta que os participantes se sentem ao redor da mesa e coloquem sobre ela as mãos espalmadas. A princípio, como se ignorasse as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções que depois se constatou serem totalmente inúteis. Vamos ver quais eram as precauções. Tal, por exemplo, a alternância dos sexos. Ficava um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Tal também um contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Um pegava no dedinho do outro. Engraçado, né, gente? Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, que ali um passava por outro, né? Depois a experiência demonstrou a sua inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito demore. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Então, nós, aqui no nosso Brasil, aqui na nossa cidade, vimos algumas pessoas fazerem, vou usar o termo que se usa realmente, a brincadeira do copo. Gente, como diz o nosso apóstolo Paulo, nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunhos. Espíritos para se comunicar sempre terão. A pergunta é, qual a qualidade? Se eu estou fazendo isso, uma brincadeira, você acha que os espíritos nobres vão se submeterem à brincadeira? Então, o conhecimento da doutrina espírita é para despertar em nós maior responsabilidade. Então, vamos ficar por aqui no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. O nosso próximo estudo será a partir do item 63, ainda dando continuidade a esse capítulo 2, Manifestações Físicas, as mesas girantes. Então, recebam um grande abraço. Agradecemos a espiritualidade amiga, em nome do nosso Senhor Jesus, que nos inspirou. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo estudo da obra O Livro dos Médiuns.